E aí, galerinha, beleza? Tudo na paz? Hoje a gente vai falar de resoluções de questões de educação física com questões de Enem e UES. Primeira questão: riscar o chão para sair pulando é uma brincadeira que vem dos tempos de Império Romano. A amarelinha original tinha mais de 100 metros e era usada como treinamento militar. As crianças romanas então fizeram imitações reduzidas do campo utilizado pelos soldados e acrescentaram numeração dos quadrados, que deveriam ser pulados. Hoje, as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras céu e inferno podem ser escritas no começo e no final do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto. Com base nos fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo qual passou um tipo de brincadeira. Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o item A, caráter competitivo, que se assemelha às suas origens. Amarelinha é competitiva? Não, né? Delimitação de regras que se perpetua com o tempo. Amarelinha tem regra? Mas essas regras se perpetuam com o tempo ou é feita na hora? Item C. Definição antecipada do número de grupos participantes. Tem definição de números ou pode entrar qualquer pessoa a qualquer momento? Objeto de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam. É esse o objetivo da amarelinha? Não, né? Ou a possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada. Qual a resposta que vocês acham que é? Quem respondeu o item E acertou. Vamos lá para mais uma questão. A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das Nações Unidas. O problema vem atingindo em número cada vez maior de pessoas em todo o mundo. E entre as principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo o médico especialista em cirurgia de redução do estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura no corpo desencadeia a piora de problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de peso leva à cura, como no caso de asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos, com um problema relacionado ao item A, padrão estético, pois o modelo de beleza dominante da sociedade requer corpos magros. É isso? Vamos ver depois. Equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas? Não, né? Quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. É isso que ele está falando? Vamos guardar esse item. Preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. Não. E o desempenho da realização da atividade cotidiana, pois a obesidade interfere na performance. Qual item você marcou? Qual item você acha que é? Resposta correta é o item C. Quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. Terceira questão. Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo de pessoas, aí incluídos atletas competitivos cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias, mais comum em adolescentes, e sexo, maior prevalência em homens. Poucos estudos se referem à frequência, tipo e quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum e que as doses recomendadas sejam excedidas. A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente em 46 bilhões em propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores e adquirir seus produtos. Na adolescência, período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo.
Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, um texto informa que a ingestão desses suplementos item A é dispensável para as pessoas que fazem atividade física regularmente, é estimulado para a indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal, pode ser, vamos ler as outras. É indicada para atividades físicas, como a musculação com fins de promoção da saúde? Não. Direcionam-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas? Também não. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas? Também não. Vamos ter a resposta correta, item B. Próxima questão, 4. Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vívia Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura, e não é novidade que os obesos tenham uma sobrevida menor, acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Sobre a relação entre hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde informadas apresentadas no texto, indicam que, item A falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre adolescentes? Pode ser, vamos ler as outras. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuem para o aumento da obesidade. Não, é o contrário. Contribui para a diminuição da obesidade. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Para o produto industrializado não vai diminuir o sal e o açúcar, vai aumentar. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Também não. É ao contrário, hipertensão e diabetes é adultos primeiros, enquanto a população adolescente que o fator hereditário é preponderante. E o item é: a prática regular de atividade física é um importante fator de controle do diabetes. E aí, qual resposta vocês marcariam? Quem marcou o item A acertou. A falta de atividade física somada à alimentação nutricionalmente desequilibrada constitui fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Vamos lá, mais uma, questão 5. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consequência de ser diferente na vida cotidiana. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição, do ponto de vista das práticas corporais. Essa fruição se estabelece por meio do... Galerinha, prestem bastante atenção nessa palavra fruição. A banca que faz a prova do Enem adora essa palavra. Ela já cobrou várias vezes nas questões de educação física. Vamos lá os itens. Item A. Fixação de táticas, que define a padronização maior
Alcance popular. É isso que o jogo faz? O jogo popular? Não, né? Competitividade. Tem competitividade no jogo? Tem. Mas é isso que impulsiona o interesse pelo sucesso? Nem sempre. Para alguns, sim. Para pequenos grupos, não. Refinamento técnico, que gera resultado satisfatório? Também não. Senão, aquela criança, aquele adolescente que não sabe jogar não poderia participar nunca de um jogo. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas? Pode ser. Ou o item é uso tecnológico, que amplia as opções de lazer. Quem respondeu o item D acertou. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. Vamos lá, mais uma questão. O filme Menina de Ouro conta a história de Meg Fitzgerald, uma garçonete de 31 anos que vive sozinha, em condições humildes e sonha em se tornar uma boxeadora profissional. Treinada por Frank Doom, em uma cena assim que o treinador atravessa a porta do corredor onde ela se encontra, Meg o aborda e a caminho da saída pergunta a ele se está interessado em treiná-la. Frank responde: "Eu não treino garotas." Após essa fala, ele vira as costas e vai embora. Assim percebemos em Frank um comportamento ancorado na representação de que o boxe é esporte de homem e em Meg a superação da concepção de que ringues tradicionalmente masculino. Historicamente construída, a feminilidade dominante atribui a submissão, a fragilidade e a passividade a uma natureza feminina. Numa concepção hegemônica, os gêneros feminilidades e masculinidades encontram-se em extremidades opostas. No entanto, algumas mulheres indiferentes às convenções sociais sentem-se seduzidas e desafiadas a aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. É o que observamos em Meg, que se mostra determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frank. A inserção da personalidade de Meg na prática corporal do boxe indica a possibilidade da construção em uma feminilidade marcada pela item A, adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero. Não. Valorização de comportamentos normalmente associados à mulher. É ao contrário. Ele valoriza mais o homem. Transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino. Pode ser. Aceitação de padrões sociais acerca da participação da mulher nas lutas corporais. Não sei. Será? Ou a naturalização das barreiras socioculturais e responsáveis pela exclusão da mulher no boxe. Quem respondeu item C acertou. Transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino.